Olá, querido, bom dia, graça e paz. Estamos concluindo mais uma semana, sexta-feira, dia de nos organizar já para começarmos a descansar, não é verdade? E viemos aí de uma semana falando sobre moderação, sobre um equilíbrio, uma postura correta diante das adversidades. E nós vamos concluir hoje esse assunto e eu gostaria que você observasse ainda alguns conceitos. Eu creio que você já avançou essa semana em ter o equilíbrio, um pensamento moderado. Filipenses 4, como nós lemos, diz que a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens, lá no versículo 5. E nós temos como base nessa série João 16:33, que diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo, ou seja, estar animados, motivados, porque Jesus venceu o mundo. Agora, como é manter esse bom ânimo? Um pensamento moderado, um pensamento equilibrado, um pensamento que não seja para uma vala da esquerda ou uma vala da direita, mas que esteja equilibrado no centro da vontade de Deus. Quando nós pensamos em Filipenses 4, quando ele diz que a nossa moderação deve ser conhecida, é importante que você entenda que há um pensamento correto para que essa moderação e a paz que excede todo entendimento esteja em nossas vidas. Lá mesmo em Filipenses 4, eu gostaria que você me acompanhasse no versículo 8, que ele diz como deve ser o nosso pensamento. Ele disse no 7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E ele diz o como. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, queridos, eu fico pensando na sabedoria de Deus em nos guardar, em nos cuidar para uma vida equilibrada, uma vida moderada, ainda que no meio das adversidades. Sabe, nosso corpo, ele reage às nossas emoções, aos nossos pensamentos. É curioso dizer, mas se eu dissesse a você que eu estou com um corte na língua e que eu vou chupar limão, provavelmente você ia ter aí um estímulo, como um arrepio ou uma aflição, simplesmente porque essa palavra faz você pensar sobre uma ação. E eu gostaria de dizer que quando nós precisamos ter uma vida moderada e equilibrada no meio das aflições, nós precisamos entender o que nós devemos observar nos nossos pensamentos. Sabe, quando nós pensamos da maneira correta, quando nós pensamos naquilo que é produtivo pensar, naquilo que é nos instruído pela carta de Filipenses, nós estamos guardando o nosso corpo, estamos guardando o nosso comportamento, as nossas reações, porque o nosso corpo vai reagir àquilo que nós pensamos, às nossas emoções, àquilo que nós dedicamos tempo em nos associar. Então ele diz, tudo que é verdadeiro, querido, dê atenção, tome cuidado com notícias falsas, tome cuidado em ficar recebendo qualquer notícia que não são verdadeiras e podem trazer aflição a você, ou partidarismo, ou mentira, injúrias contra outras pessoas. Cheque bem as mensagens que você está compartilhando ou recebendo. Tudo que é respeitável, não seja um veículo para denegrir pessoas, denegrir autoridades, para trazer pânico, para trazer medo nas outras pessoas, mas para também não trazer desequilíbrio. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é correto, que está dentro da justiça de Deus, e são coisas que devem estar no nosso pensamento. O que é puro, o que é um pensamento puro? É aquele que não é misturado com algo, é aquele que vem da verdade da palavra, não vem misturado com malícia, não vem misturado com sugestão. Aquilo que é puro é que deve estar no nosso pensamento. O que é amável, ou seja, aquilo que reflete o amor de Deus na nossa vida,
o que é de boa fama. Querido, se aquilo que você vai pensar, se aquilo que você vai falar ou compartilhar numa rede social não vai trazer uma boa fama às pessoas envolvidas, querido, não seja instrumento de defamar pessoas. Que você possa ser aquele que tenha sempre uma boa palavra sobre todas as pessoas. Se há alguma virtude e se algum louvor existe, então se há algo que você vai pensar, falar ou compartilhar tem louvor, tem virtude, vale a pena falar, um bom testemunho, um bom exemplo, algo a ser seguido. Agora, se aquilo denigre, se aquilo é algo que não vale a pena ser seguido, é melhor que não pensemos, é melhor que não falemos, é melhor que não compartilhemos, porque vamos estar estimulando o pensamento inadequado do nosso irmão. E ainda, se algum louvor existe, se esse pensamento, se essa atitude vai trazer um mérito para alguém, principalmente um mérito ao nosso Deus, esse deve ocupar o nosso pensamento. Então, para você terminar essa semana, e independente do que você está vivendo à sua volta, eu percebo de Deus um cuidado com a nossa alma nesse tempo. Já estamos na terceira semana, ou além da terceira semana, de um tempo de quarentena, de um tempo de mudança dos nossos hábitos, e é muito importante que nós preservemos a nossa alma, porque nós entendemos, quando lemos terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz a Gaio que seja próspera, que faça votos pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, nós percebemos o cuidado do apóstolo em que a nossa alma seja próspera, a nossa alma esteja guardada diante de um tempo de aflição. Então, que aquilo que ocupe o seu pensamento seja um pensamento moderado, equilibrado, frutífero, para que você passe por toda essa aflição, por todos esses desafios que nós estamos vivendo, mas que quando nós saímos do outro lado, nós encontremos uma boa referência, um bom testemunho daquilo que nós somos. E eu creio, querido, que você já tem o Espírito Santo por dentro, você tem a palavra que te baliza, o Espírito que te inspira. E se as suas associações são boas, se você tem gasto tempo com aquilo que realmente é puro, é amável, é verdadeiro, você vai exalar isso, porque as suas associações, elas vão influenciar você e elas vão te inspirar a você manter um pensamento moderado. Então, eu declaro sobre você que essa semana, você vai terminar essa semana com um pensamento moderado, escolhendo no que pensar. E eu gosto muito de Colossenses 3:2, que diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Sabe, querido, no meio de toda a adversidade, de toda a aflição que nós estamos passando, você deve lembrar de tudo aquilo que você já conquistou em Cristo Jesus e nos planos de Deus para a sua vida. Nenhum deles vai voltar atrás. Deus não é homem para que minta e também não, a sua palavra não volta para ele, sem que se execute aquilo que foi proposto. Então as promessas de Deus continuam valendo para a nossa vida e você vai entrar nesse final de semana convicto, com certeza, de que aquilo que é a virtude ou louvor vai estar sobre a sua vida, porque as promessas de Deus não voltam atrás. Amém, querido? Eu creio que você termina essa semana com um pensamento moderado, equilibrado, e que as pessoas à sua volta vão ver o fruto da vida de Cristo em você, do Espírito Santo em você, e você vai perceber boas ideias chegando, graça e favor de Deus, porque um comportamento moderado faz com que nós usufruamos ainda mais da graça que Deus já nos deixou para esse reino, para essa dispensação. E eu creio em nome de Jesus, graça e favor diante dos homens e diante da sua família, das pessoas que te cercam. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, porque o meu irmão vai andar em pensamento moderado, pensando certo, falando certo, declarando certo e usufruindo, Pai, das tuas promessas sobre a vida de cada um de nós. Promessa de uma paz que excede todo entendimento, promessa de ter um bom testemunho, promessa de ser frutífero
de ter uma vida próspera em Ti, Pai. Nós não vamos atrapalhar os Teus planos para a nossa vida, que são bons, agradáveis e perfeitos, em nome de Jesus. Querido, tenha um final de semana rico e abençoado na prática da palavra, na inspiração do Espírito e numa boa colheita das sementes certas que você tem plantado durante esse tempo. Nós vamos ter domingo o nosso culto, vamos estar nos vendo e cultuando ao nosso Senhor e com certeza vamos chegar à segunda-feira melhor ainda do que estamos hoje, porque é de glória em glória que nós vamos seguir e passar por esse tempo. Te vejo na segunda, em nome de Jesus.